O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bom, com a graça do Senhor, a alegria da ressurreição, nós celebramos hoje. Cristo que vence a morte. Há sempre uma esperança de recomeço, uma nova vida. Quero cumprimentar a você que reza conosco, a nossa igreja matriz aqui de São Francisco, na cidade do Rio Paranaíba, e você agora ligado em casa, onde se encontre, nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, também rezando conosco, impossibilitado da presença física, mas de modo particular também reza conosco a Páscoa do Senhor. Celebramos a festa da vida. Quão é importante falar de vida nesse contexto que nós estamos vivendo, com tanta morte, com tanto sofrimento. Celebramos a vida. O túmulo está vazio. Se vocês lerem depois o texto de novo do Evangelho que nós acabamos de ouvir, quantas vezes repete a palavra túmulo, para dizer e constatar para você e para mim que ele está vazio. O único lugar onde Jesus não pode estar é o túmulo. Ele está vazio, está vivo. A aurora radiante de um novo dia, a imagem do Cristo triunfante. A noite, eu dizia ontem na reflexão da vigília, a noite sempre é um símbolo de tristeza, insegurança, de sofrimento e de morte. O sol que nasce é a alegria, é a vida que recomeça, é a nova oportunidade que Deus nos dá. É o símbolo do Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, Ele está agora no meio de nós, está do teu lado, sentado aí, porque onde dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, está aqui ao nosso lado, sempre nos acompanhando. E as leituras, claro, nos aprofundam o sentido da ressurreição de Jesus. Essa primeira leitura é tão linda. Se a relermos, nós vamos perceber que o querigma, ou seja, o resumo da nossa fé, está condensado nessa leitura. E quem condensa, quem resume, quem anuncia o querigma é Pedro. Ele vai à casa de Cornélio, que era um não-judeu, o primeiro não-judeu que é catequizado por Pedro. E quando Cornélio escuta a pregação de Pedro, ele se sente tão tocado que ele e toda a sua família são batizados. No anúncio que Pedro fez, um centurião romano que é convertido pela pregação de Pedro. Pedro expõe o essencial da nossa fé, o anúncio da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Na segunda leitura, Paulo nos esclarece que quem é ressuscitado busca as coisas do alto. Eu, quando preparava a reflexão, fiquei imaginando, meu Pai, nós ainda não somos muito ressuscitados, porque convenhamos, nós buscamos muitas coisas do mundo ainda. E
Pensamos que as coisas do mundo aqui vão nos fazer felizes, realizados, pessoas equilibradas, etc. Se sois ressuscitados, olha como é que Paulo falou aos Coríntios: se sois ressuscitados, buscai as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus, aquilo que dá sentido e valor à nossa vida. No Evangelho, nós ouvimos aí, são 3 atitudes, 3 personagens que nos apresentam atitudes da fé diante da ressurreição. O texto começa dizendo que o primeiro personagem é Maria Madalena. Ainda era noite, escuridão, e ela vai ao túmulo de madrugadinha, o sol não tinha saído ainda, a noite mais uma vez sendo retratada aí, com medo, insegurança, tristeza, abandono. E Maria Madalena tem uma dívida muito grande com Jesus, foi acolhida por ele, foi amada, foi discípula de Jesus, e ela tem uma dívida de gratidão. E ela vai de madrugadinha, o sol não tinha nascido ainda, vai prestar suas homenagens a Jesus, que fora há pouco morto, enterrado ali naquele túmulo. E quando ela lá chega, ela percebe que a pedra já não está no local, selando a entrada do túmulo. É o símbolo da comunidade que está ainda perdida, desorientada, insegura e desamparada. Não é possível que Jesus morreu. Todos que apostavam tanto naquele homem, na transformação que ele iria fazer e causar, de repente, morto. Mas quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, ela percebe que algo está diferente. Algo diferente aconteceu. E pensa, alguém levou o corpo de Jesus. Mas ainda acha estranho. Como é que alguém ia levar o corpo se os lençóis estão ali, o sudário que envolveu o rosto dele encostado de um lado? Como que alguém ia levar o corpo de Jesus se não levasse ele todo? Algo estranho aconteceu. E o texto fala bonito que ela saiu correndo e foi contar a Pedro e o discípulo que Jesus amava que alguém roubou o corpo de Jesus. Alguma coisa diferente aconteceu. Os dois se põem a correr, Pedro e o discípulo que Jesus amava, vão correndo para constatar o que Madalena acabara de dizer. Será verdade que alguém roubou o corpo? E os dois saem correndo, mas aquele que amava Jesus correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro, mas não entrou. É tão bonita essa atitude desse discípulo, porque ele sabe que Pedro tem a precedência, foi escolhido por Jesus, não entra, ele só olha lá dentro e fica ao lado, e ele percebe que algo diferente também aconteceu. Pedro chega depois e entra. Para Pedro é impossível, é muito difícil aceitar que a vida verdadeira passa pelo sofrimento e pela dor. Não é possível que a vida que Jesus nos dá tem que passar pelo sofrimento e pela morte. Continua no escuro, como Madalena. Ele viu, mas não acreditou na ressurreição. Acreditou que algo diferente aconteceu, com Maria Madalena, como Pedro. Mas em contrapartida, os discípulos que chegaram primeiro, que não tem o nome citado, diante do sepulcro, ele compreende os sinais, viu que a morte não põe fim à vida, Jesus está vivo. É bonito, o texto fala, ele viu e acreditou. A primeira profissão de fé que nós temos na ressurreição é feita por esse discípulo. Ele viu e acreditou. Na ausência, ele descobre a presença. Olha que coisa mais linda e profunda. Na ausência de Jesus, que não está no túmulo, ele descobre, ele está vivo, ele está presente. Os sinais do túmulo vazio confirmam a certeza do seu coração. Ele ressuscitou. Por que o discípulo, o autor não falou em momento nenhum a hora do nome desse discípulo? Falou que o discípulo que Jesus amava. Porque é para colocar o nosso nome aí. Pedro correndo para ver o túmulo, Madalena e o discípulo que Jesus amava. Somos nós. Desafiados a ver o túmulo vazio e professar a nossa fé. Ele está vivo, ele está ressuscitado. O discípulo que Jesus amava, ama e continuará amando, é todo aquele que acredita nele. Por isso que não tem nome aí. Somos nós,
quando, olhando o túmulo vazio, percebemos que ele está vivo e ressuscitado. Olha que bonito, a corrida dos dois, Pedro e João, o discípulo que Jesus amava. Os autores dizem que é João, que escreveu para o livro do Evangelho de João. É o símbolo da corrida da fé. Quem chega primeiro é aquele que mais ama. Olha que coisa linda. A corrida dos dois é o símbolo da nossa corrida da fé. Chega primeiro quem ama mais. Chega antes quem ama e vive uma relação de amor e amizade com Jesus. O último a ver os sinais, mas é o primeiro a acreditar. Madalena foi, não acreditou. Depois Pedro chegou, depois do discípulo que Jesus amava, viu, mas não acreditou. E o último a ver o túmulo vazio foi João, o discípulo que Jesus amava. O último a ver os sinais da ausência é o primeiro que acredita. Ele está vivo, ele está ressuscitado. Os sinais do sepulcro vazio foram deixados aos seguidores de todos os tempos, também a nós. Os sinais do túmulo vazio foram deixados para todos, todas as gerações, também nós. Se eu sou capaz de olhar o túmulo vazio e é capaz de acreditar, eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu acredito que ele está vivo. E convenhamos, se não tivesse, nós nem aqui estaríamos, nem sentido teria a vida. Quem ama, vê os sinais e acredita. Por que muitos têm tanta dificuldade de acreditar no amor de Deus? Ouvindo uma entrevista, houve um questionamento muito grande: por que Deus está permitindo tanto sofrimento nesse mundo? Por que quando o Papa fez aquela bênção lá em Roma, uma bênção tão bonita, dizendo lá os estudiosos que ele pegou um crucifixo, não sei de que idade média, que tempo era, e foi justamente um crucifixo que, dando a bênção, foi disseminada a peste naquele tempo. E por que agora ele deu a bênção com aquele crucifixo se a peste não foi embora? Por que Deus, que nos ama tanto, está nos punindo ou castigando? Onde é que está seu poder para acabar de vez com a pandemia? Achei a resposta tão linda que você vai entender. Essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento foi feito quando, no dia 11 de setembro, as 2 torres gêmeas foram destruídas por loucos lá. E uma filha de um protestante muito famoso nos Estados Unidos deu a resposta. Não é que Deus não tem poder, não é que Deus permitiu isso, não é que Deus não está aqui, somos nós que o tiramos da nossa vida. As escolas não podem ter imagens mais. Ali não se faz mais o sinal da cruz, que está ofendendo quem não tem fé. Nós tiramos e expulsamos Jesus das nossas vidas, das escolas, dos hospitais, das instituições. E depois nós queremos, onde está Deus? Não foi Ele que afastou de nós? Nós que o tiramos da nossa vida. As instituições, hoje não pode rezar um Pai Nosso na escola. Não reza Ave Maria, que vai ofender quem tem fé. Não se pode ter crucifixo, imagem em câmeras, em sei lá onde for. Não foi Deus que afastou de nós, nós que afastamos dele. Onde está Ele? Onde nós o deixamos, longe de nós. Olha a resposta profunda dessa mulher. Mais ainda, ela dizia naquela oportunidade, dizer que a pandemia ou as desgraças que acontecem por aí demonstram a fraqueza de Deus, o que não tem poder para nos estar ao nosso lado, também nos exime da nossa responsabilidade. Mas e eu? O que eu faço? O que eu ajudo? Muitas tragédias e sofrimento que acontecem não são fruto das nossas mãos? São. Eu não tenho parcela de contribuição nisso? Tenho. Olha, não é que Deus se afastou de nós, nós o tiramos, então aguentamos as consequências. E segundo, porque nós nos eximimos da nossa responsabilidade, como se tudo Deus tivesse que resolver e Ele tivesse que dar uma solução para tudo. Mas nós nem sempre queremos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, e culpamos Deus porque Ele não tem poder e não tem amor para nos isentar de tanto sofrimento na vida. Nós o tiramos,
Nós não queremos mais. Em família não se reza, em escola não se tem imagem, das instituições não se pode ter porque ofende aos outros. Oh, mas você quer o quê? Se nós não permitimos que Deus esteja ao nosso lado, nos ajudando e amparando, como é que nós queremos que Ele nos ajude? Deus não viola a liberdade de ninguém. Deus entra onde o coração se abre para Ele. Senão não adianta. Páscoa é acreditar nos sinais vivos do Cristo que caminha ao nosso lado, está sempre conosco. Páscoa é quando deixamos morrer o que é doentio em nós, deformado, desequilibrado, e damos lugar ao novo. Revestir-se da vida nova na graça e na santidade é um processo permanente. Sempre há um recomeço. Cada domingo, hoje de modo particular, é a nossa Páscoa. A manhã radiosa que anuncia um novo tempo, uma nova chance, um começar de novo. Sepulcros vazios será sempre o desafio da nossa fé. O ressuscitado, porém, vai nos deixar sempre os sinais de sua vitória. O lençol dobrado, a toalha ou sudário que está envolvendo o seu rosto, colocado à parte. Os sinais estão aí, depende do coração de quem os vê. Se acredita ou não, Ele está vivo e presente no nosso meio. Eu desejo de coração que a luz da Páscoa, do Cristo ressuscitado, vivo, presente, agindo em nosso meio, chegue aos nossos corações, eliminando nossas dúvidas, nossos desequilíbrios, nossas doenças, nossa falta de fé, falta de amor, e vai renovando sempre a certeza: o Senhor ressuscitou, está vivo, agindo e presente em nosso meio. Amém. Vamos professar a nossa fé, aquilo que acreditamos.